Olá, essa é a nossa sexta aula no livro de Ezequiel e nós estamos nos aproximando do fim do nosso estudo do livro. Um livro, como eu falei para vocês, que é dos meus favoritos, eu gosto muito desse livro, principalmente por esse caráter é, é, atormentado do livro, surreal do livro. Nessa visão inicial que a gente comentava lá na aula passada, vários elementos completamente fora do comum aparecem. Esses elementos, a gente olhou alguns paralelos, né, que eles têm do texto bíblico em relação, às vezes, a um símbolo mais genérico, né, como, por exemplo, o leão, símbolo de força, a águia, visão e etc. Mas fica a pergunta, né, de onde? De onde vêm essas imagens? E eu comentava com vocês que era legal, é importante a gente recorrer também aos achados ao redor de Israel, no Antigo Oriente Próximo, da iconografia, da maneira visual que se representavam as deidades, etc. E eu queria mostrar algumas imagens aqui para a gente dar continuidade ao que a gente falava sobre o capítulo 1. De novo, eu sei que pode ter um tempo de intervalo entre a nossa outra aula e agora, mas se for necessário, leia de novo a visão inicial para você se ambientar de novo e lembrar das características daquela visão e de como agora ela vai se assemelhar ao que eu quero mostrar para vocês. Alguns detalhes. Por exemplo, a gente tem aqui uma escultura, né, achada em Carquemis, no norte da Síria, na primeira metade do primeiro milênio antes da Era Comum. E aqui a gente pode ver, por exemplo, um ser que tem aparentemente corpo humano e ele tem uma cabeça de uma ave. Essa cabeça de ave, né, junto com esses outros dois seres ao lado, que são uma espécie de leões ou tigres, estão sustentando o quê? Um trono. E sobre esse trono aparece uma deidade do Antigo Oriente Próximo. Olha só, isso te lembra alguma coisa daquela visão inicial de Ezequiel? Lembra? Seres carregando o trono divino e seres cuja face envolvia também a face de um animal? Interessante, né? Outra aqui, esse selo do período persa, né, do reino persa, é um selo onde aparece, de novo, seres, metade homem, metade animal, seres com mais de uma asa, e eles estão circundando uma divindade persa aqui no meio. Mas, de novo, paralelo desses seres com as asas abertas, com parte animal, parte humano. De novo, elementos que nos fazem lembrar da visão do capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel. Olha agora essas duas últimas, né? Na primeira, esse deus assírio com 4 faces. E ele também tem elementos animais, porque ele parece ter uma espécie de rabo também. Mas é um deus que tem 4 faces. Então olha lá, né? Seres sobrenaturais, celestiais, com face de animal, lá no anterior, metade animal, sustentando o trono. Daí a gente tinha visto lá também seres, né, como eu tinha mostrado, com asas, metade animal, de novo, circundando, guiando aparentemente uma deidade que está dentro de um círculo. Depois, um deus assírio com 4 faces. E depois essa representação de Meguido do 4º século antes da Era Comum, onde há animais que sustentam uma série de seres que você pode ver, se você chegar bem pertinho, que são seres meio homem, meio animal, que vão num crescente sustentando as deidades principais daquele lugar do Antigo Oriente Próximo. Vocês percebem como existe algo em comum da visão de Ezequiel com essas imagens? Elementos em comum? E daí é interessante porque 2 caminhos poderiam ser seguidos, né? Um deles então provavelmente Ezequiel foi influenciado por tudo isso daqui, copiou tudo isso daqui dos povos ao redor. Contudo, há uma outra possibilidade, e a possibilidade será que Deus, ao se revelar ao ser humano, não se revela também através de referenciais imagéticos, de imagens conhecidas àquele povo? Será que ao se revelar a Ezequiel, Deus não usa um arcabouço de imagens
conhecidas a Ezequiel e ao povo ao redor? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que existam esses paralelos. Só que é mais interessante ainda um detalhe. Os paralelos, ou as semelhanças, né? Eu digo o paralelo como sinônimo de semelhança, eles não terminam o que é a visão. Olha só o que a gente pode ver dessa visão. E eu já vou chegar nas diferenças. A visão, primeiro, ela declara claramente a glória transcendente de Deus. Não precisava da iconografia do Antigo Oriente Próximo para a gente perceber isso. Basta ler o texto. Além disso, a visão declara a santidade transcendente de Deus. Por quê? Porque, além de tudo, há uma distinção entre Deus e o restante da criação. Os querubins, eles cobrem a face. O Deus se assenta sozinho no trono acima dos céus. E isso é bem diferente dos relatos do Antigo Oriente Próximo, onde normalmente deuses e criaturas estão basicamente no mesmo nível. Outro elemento, a visão vai declarar a soberania de Deus. Universalidade e soberania estão presentes através do número 4. Lembra que a gente comentou isso? Os deuses do Antigo Oriente Próximo, eles normalmente apareciam limitados a um espaço restrito de território. O Deus bíblico, ele se revela onde? No território babilônico. Não pensem só. A mentalidade das religiões do Antigo Oriente Próximo era assim: os deuses se limitam aos territórios conquistados pelo seu povo. Ou os povos conquistam territórios porque os deuses permitem. E os deuses e o território estão totalmente associados. Aqui a gente vê um Deus que extrapola territórios, o Deus bíblico, começando por ele se revelar através de uma visão, não no território dele, mas na Babilônia. O Deus bíblico aparece como soberano sobre toda a terra. Quarto ponto, a visão declara a preocupação de Deus com o seu povo. Por quê? Ele aparece em forma humana, diz o texto de Ezequiel. E isso mostra algo que a gente já viu lá em Isaías, na seção dos Cânticos do Servo, que é um Deus que se identifica com o seu povo, aqui na visão, como sendo descrito com características humanas. E além disso, não há na visão de Ezequiel uma simples recapitulação do pensamento religioso do Antigo Oriente Próximo. A visão de Ezequiel desafia e extrapola os conceitos babilônicos a todo instante, porque a glória de Deus não pode ser reduzida a uma definição humana. Tudo na visão tem teor superlativo. Deus aparece só, acima da plataforma, e isso não impede que se comunique com os seus. Então, diferente do Antigo Oriente Próximo, lembra, né? Vou voltar à frase, né? Existem semelhanças dessa visão com representações iconográficas, mas existem muitas diferenças e elas são cruciais. Por quê? O Deus bíblico não aparece restrito a um território, que é diferente das religiões do Antigo Oriente Próximo. O Deus bíblico, ele está sozinho, acima dessa plataforma, acima desse trono, que é diferente da maioria das representações do Antigo Oriente Próximo. Ele aparece só, ele se comunica com o ser humano, mas se identifica com o ser humano através dessa imagem. Então a gente vê uma preocupação divina em se traduzir, né, através de imagens e referenciais comuns, tanto a Ezequiel como um povo. Essa ideia de se traduzir, ela aparece também numa outra visão, que é uma visão muito importante do livro de Ezequiel. Talvez uma das mais conhecidas passagens de toda a Bíblia, que é a que aparece em Ezequiel, no capítulo 37. E agora a gente vai fazer uma transição do capítulo 1 para o capítulo 37, onde é relatada a visão de Ezequiel. Lembra, aquela visão que eu tinha deixado de fora da questão da estruturação. Eu falei para vocês que Ezequiel tem 3 visões estruturantes, que tem nelas uma relação da divindade com o templo, e uma delas não, por isso eu tinha deixado para fora. É a de Ezequiel 37. Agora a gente vai para ela, uma outra visão, que tem paralelos sim com a visão do capítulo 1, porque ela também é contextualizada numa atmosfera, não sei se tanto quanto ou até mais surreal e às vezes até macabra, né,
dessa visão. Ezequiel 37 é um capítulo muito importante porque ele vai falar sobre a constituição do ser humano, a constituição de Israel. E eu sei que você pode estar cansado disso, mas a minha recomendação vai ser a mesma. Se você não lembra direito do capítulo 37 ou da visão do Vale dos Ossos Secos, pause a aula agora, pegue sua Bíblia, leia essa visão no capítulo 37. Leia essa visão e, em seguida, volte aqui à nossa aula para a gente dar continuidade em detalhes específicos dessa visão. No capítulo 37 de Ezequiel, a gente começa da seguinte maneira. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Assim começa essa visão. Lembra que eu falei? Características surreais. Essa visão, a estrutura dela no capítulo 37 é relativamente simples. Ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro, do 1 ao 10, então o 10 vai ser Ezequiel descrevendo a tarefa sendo executada, diz lá, profetizei como ele me havia ordenado. Só estou lembrando vocês que já leram esse capítulo, esse trecho específico. O Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formaram um exército enorme. E depois do 11 ao 14, um oráculo de salvação interpretativo, uma espécie de interpretação do que aconteceu através de um oráculo de salvação. Existem algumas expressões que são chave aqui para essa visão, e eu queria destacá-las. Por exemplo, essa primeira, que aparece nos versículos 3 e 11, que é Vaiomer Elai ben Adam. Então, disse o Senhor, filho do homem, né? E disse a ele, filho do homem. Essa é a tradução para Vaiomer Elai ben Adam. E disse para ele, filho do homem. Ezequiel vai ser chamado recorrentemente de Ben Adam, filho do homem, ou alguns traduzem como humano. Outra expressão, essa é uma palavra, um termo específico que merece ser destacado nessa visão, é a que aparece no versículo 2, no 5, 7, 8 e 12, que é uma interjeição, o hine, eis, veja. Essa interjeição é crucial porque ela dá o tom de assombro dessa visão. Outra é meod, a terceira aqui, que é muito ou grande, aparece no versículo 2 e aparece no 10, duas vezes em cada um deles. Quando, por exemplo, no versículo 2 vai falar que os ossos eram muito numerosos, aparece meod. E por último, e eu digo a mais importante expressão dessa visão, a palavra ruach, que é a palavra para sopro, espírito, vento. Ela aparece no versículo 1, 6, 5, 8, 9, 10 e 14. Essas são palavras-chave dessa visão de Ezequiel, capítulo 37. A visão começa com um início abrupto. Do nada, como a gente leu, diz, veio sobre mim a mão do Senhor. Lembra que eu falei para vocês que essa visão eu excluí por ela não estar relacionada especificamente com glória de Deus, presença de Deus e templo, mas ela segue o padrão das visões do livro. Porque se a gente vai para o capítulo 40, que é onde inicia o bloco seguinte de visões, lembra, do 40 ao 48, diz assim, logo no início, no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, olha lá, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Tá? A mesma expressão introdutória, mesma introdução que é feita aqui. Além disso, ele é levado como? Beruach Adonai, através ou por meio, né, ou no Espírito de Deus. E essa expressão introduz ao leitor a, como eu disse, uma das principais palavras do texto, que é ruach, o Espírito. Esse Espírito, na visão do 37, ele transporta, ele direciona e ele anima. Um segundo detalhe importante aparece no versículo 2, que vocês já leram. Diz o texto
que os ossos eram numerosos. Imagine só a cena. Ezequiel levado a um vale de ossos, e ele diz, os ossos eram numerosos. A gente percebe, no início, espanto, admiração e assombro da parte do profeta. O profeta está assombrado por aquele lugar, por aquele cenário que ele é colocado, que ele é levado pelo Espírito. E esse assombro, como eu tinha dito nas palavras-chave, nas expressões-chave, ele é destacado pelo rinê, que normalmente essa interjeição vai expressar uma reação emocional forte diante de qualquer coisa que foi vista. Então ele fala, rinê, veja, os ossos eram muito numerosos. Esses ossos empilhados, eles vão descrever algo. E esse algo é muito óbvio, né? O que você pensa quando você pensa em ossos empilhados? Te pergunto, coisa boa? Não, definitivamente não. Pilha de ossos normalmente não é coisa boa, principalmente para quem tinha aqueles ossos. Pilha de ossos é sinônimo de catástrofe. Catástrofe. Além disso, diz o texto que esses ossos estavam na superfície do vale. Traduzindo, os ossos de Ezequiel 37, eles são ossos que estão expostos. São ossos de corpos que não tiveram um enterro adequado, um enterro digno. E aqui eu quero concluir essa nossa aula, e a gente vai continuar ainda falando sobre Ezequiel 37 na próxima, destacando um detalhe, que é o quê? Existem várias leis no Antigo Testamento em relação a se dar um enterro, um funeral apropriado, inclusive para os seus inimigos, né? Você não pode deixar com que corpos fiquem expostos, porque a pior coisa que pode acontecer, e isso vai aparecer em vários momentos no texto, é o quê? E os corpos ficarão expostos e virarão alimento de animais. Isso é horrível da perspectiva de Israel, da perspectiva divina. Aqui os ossos estão na superfície do vale, eles estão expostos, são ossos de seres, no caso seres humanos, que não tiveram um funeral apropriado. Mas para fechar, Ezequiel está andando nessa superfície de ossos. E eu quero lembrar vocês, quem é Ezequiel? Um profeta que é também o quê? Sacerdote. Sacerdote pode tocar em defunto? Sacerdote pode tocar em ossos de uma pessoa que morreu? Lembra? O sacerdote não pode tocar em nada de uma pessoa morta. E ele é levado para um lugar terrível, assombroso, onde agora ele está em contato direto com o quê? Com a morte. Ezequiel, como sacerdote, sabe bem da importância das leis funerárias e como esse corpo não pode ser deixado exposto. Mas ele é levado lá para encarar de cara, né, face a face, a morte, a catástrofe, a desgraça que aconteceu nesse vale. O que é essa catástrofe? O que é essa morte? É o que a gente vai ver na nossa próxima aula, dando continuidade e concluindo o nosso estudo sobre o livro de Ezequiel. Um grande abraço para você e até lá!